Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dali para não Tomar, podcast que a gente dá porrada para não tomar porrada, feito para empreendedor, executivos. Tô aqui com o meu co-host hoje, Marcos Custódio, e tô com uma pessoa aqui, daqui a pouco vai cortar para ela, especial, viu? Porque nada mais, nada menos, ela trabalhou na Fox Sports como gerente de RH, liderou dentro do G4 Educação toda a revolução de pessoas, time e cultura. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Marcela Zaiden. Ai, o prazer é meu. Olha, toda vez que a gente fala de tomar porrada é comigo mesmo. Ou porque eu já apanhei muito da vida e sigo apanhando, ou porque eu gosto de bater também. Então, no máximo aqui, ó, tô em casa, tô jogando safe. É isso. Massa. Má, pra gente começar, a gente sempre abre com o seguinte: qual cadeira que você tá atuando hoje aí, com agora sua jornada empreendedora no Cultura na Prática? Quais estão sendo os desafios aí que você está passando nesse momento, saindo de uma executiva para uma empreendedora? Olha, o que não falta são desafios. A verdade é essa. Primeiro que eu escolhi uma virada, uma mudança muito bruta, né? Poucos são os executivos que conseguem fazer essa virada. E é uma dificuldade, querendo ou não. Eu tenho 15 anos de carreira, 15 anos que eu vivi esses últimos 15 anos em cadeiras, posições executivas. Por exemplo, os meus últimos 2 anos foi como sócia e diretora de pessoas dentro do G4. Fiz uma transição lá dentro, fui ser diretora de parcerias, patrocínios dentro do G4 e eventos. Mas todo o tempo, quando você tem ali a segurança de faça chuva ou faça sol, o teu salário cai, é um mindset, é uma cabeça. Você fica minimamente confortável. Sim. Agora, quando você bota o pezinho naquela banheira de gelo, que não é nem a água gelada, a banheira de gelo, de você chegar no final do mês e saber que tudo e qualquer renda, o que for, depende de você, que você tem ali, hoje a gente tem, tô indo para a 5ª pessoa no time, você tem 5 pessoas no time que dependem financeiramente, que você entregue isso, a tua cabeça muda, todo dia é uma porrada diferente, você acorda todo dia com... Não tem ânimo, vai sem ânimo mesmo. Não tem energia, vai sem energia mesmo. E acho que essa é a beleza da coisa, essa é a beleza do empreendedorismo, né? A gente sempre fala muito sobre o empreendedorismo sem glamour, mas o glamour, ele não existe. O que existe é a paixão pelo fazer acontecer. Massa. E, vamos falar, tá agora com o time, tá há quanto tempo já empreendendo? Como founder, como Cultura na Prática, meu primeiro dia foi dia 1º de setembro. Meu último dia de G4 foi 31 de agosto. Então, assim, é algo muito recente. Mas a diferença é que quando na vida você é intencional, e esse é um ponto, você saber ser estratégico e ser intencional. Porque muitas vezes a gente acaba não percebendo a importância dessas 2 palavrinhas na nossa trajetória. Quando você é intencional, você toma decisões sabendo o porquê dessa decisão. Você se direciona para aquele caminho. Quando você junta ser intencional com ser estratégico, aí acabou. Aí ninguém te segura. Porque aí você construiu a sua jornada estratégica e aí cada passo seu, ele se torna intencional. As pessoas às vezes, mas isso não é ruim, isso não é negativo. Existe uma outra palavra que é diferente. Ser intencional não é ser maldoso. Justo. A gente sempre fica naquela, mas será que eu estou sendo maldoso? Será que porque eu estou agindo desta forma, esperando este resultado, eu estou sendo maldoso? Não. Você está sendo estratégico em busca do seu resultado. E se o resultado ele for algo claro, se o combinado ele não for nada errado, tá tudo bem. Você pode ser intencional. E aí, assim, ó, quando a gente fala de estratégia intencional, a gente entra no tema que você domina, que é o nome da sua empresa, que é a cultura. O que mudou e como que você está fazendo agora, assim, tava numa companhia ali que tinha 200 pessoas para fazer uma cultura acontecer. O que muda das 200 pessoas para 5 pessoas agora que tem no seu time? 200 pessoas só no comercial, né? Para fazer uma cultura do comercial acontecer de uma maneira brabíssima. O G4 para mim... Primeira coisa, o G4 é referência, não tem como. Sim. Não tem como a gente falar de uma cultura forte, uma cultura que amplifica sem falar do G4. E eu realmente só acredito que hoje eu estou na cadeira que eu estou por conta do que o G4 me ensinou. Acho que o G4, eu sou absurdamente grata ao G4, ao Thales, ao Alfredo Nardon,
ao Lucas, a Misa, João Vitor, Renato. São pessoas que me fizeram crescer enquanto profissional ali dentro. São pessoas que me mostraram, olha, este é um caminho que você pode seguir. Se não fosse um aprendizado que eu tive com eles, talvez eu nunca tivesse virado empreendedora, por mais que eu quisesse. Por mais que, ao escolher o G4, eu fui intencional para estar no ambiente empreendedor e para aprender com outros empreendedores. Mas a coragem, o risco, você só toma quando você está do lado de gente grande, que você olha e diz assim, eu tenho competência, eu consigo, eu vou chegar lá. Quando a gente olha para uma empresa referência com 400 pessoas, que você está todos os dias ali, vendo a cultura ser reabsorvida, absorvida, intencional, com muita diretriz, e você passa para uma empresa de 6 pessoas, acho que a grande diferença é que quando você está em meio a 400, um erro seu, uma atitude sua inadequada, passa desapercebido. Quando você está com 6 e você é a fundadora da empresa, acabou. Qualquer atitude sua é vista, lembrada, acompanhada e debatida. Então, se você tem um cuidado quando você está com um grupo de 400, quando você vai para um grupo de 6, você tem que ter um cuidado triplicado. Porque esse é o grande diferencial. A gente tem que lembrar 100% do tempo que cultura é sobre comportamento. Cultura é como você age. Cultura são suas atitudes. Cultura é aquilo que você... É a forma com que você toma a decisão. Quer dizer, de 400 ninguém vai controlar o horário que você chega e que você sai, né? Você vai ser... Não vai. Vai ser despercebido. Agora, quando são menos pessoas, você fica muito mais em evidência, né? Marcelo, eu queria ouvir de você como é lapidar, né, essa postura, como é lapidar essa jornada, pensando na sua experiência passada, agora para o seu dia a dia atual. A postura, ela é sempre lapidada com uma palavrinha super difícil da gente encontrar, que chama-se autoconhecimento. Boa. Pensa que 100% do tempo vocês precisam estar fazendo um processo de reflexão sobre o seu comportamento. É dessa forma que você vai encontrar. Se você se comportou, se você agiu, qual o teu próximo passo? Entender se aquele comportamento era o adequado ou não era. Se você teve uma atitude... Faz parte da sua maturidade, do seu autoconhecimento, fazer essa reflexão, fazer esse processo interno de parar e avaliar se de fato você está se comportando da forma que você esperava. Porque o grande problema, o grande X da questão, está quando você não se comporta da forma que você cobra do outro. E aí a gente entra no famoso walking the talk. Quando você fala para as pessoas fazerem, mas você não faz, você está quebrando um princípio básico, uma regra básica. Ninguém segue o que você fala. Todo mundo segue aquilo que você faz. Perfeito. Aquela frase morreu. Faço o que eu falo. Faço o que eu digo, mas não falo o que eu... Não, mas não faço o que eu faço. faço. Essa é a frase que, hoje em dia, se você usa essa frase dentro de qualquer ambiente, você está sendo um ignorante no sentido da palavra de falta de conhecimento. Porque as pessoas, elas são ditadas pelo exemplo. O ser humano, ele é voltado pela repetição de comportamento. Se você se comportar... Imagina que eu nunca gravei um podcast e eu chego aqui. Qual vai ser a minha primeira atitude se eu sou uma pessoa minimamente consciente? Tá, deixa eu olhar como ele está se comportando, deixa eu olhar como que ele está com a mão, como que ele age com o microfone, deixa eu observar o ambiente. Deixa eu aprender aqui com o outro. Deixa eu aprender com o outro. Quando você é líder, e líder é diferente de chefe, isso é muito importante, quando você é líder, você se preocupa de passar a mensagem adequada para que as pessoas ao seu redor consigam entender que aquela mensagem é a que tem que ser seguida. Muito bom. Se você não se comporta da forma esperada, não cobre seu time que ele se comporte. Muito bom. E uma outra pergunta. Nem todo mundo tem essa habilidade do autoconhecimento, né? E aí eu vou trazer assim, ó, tem alguns profissionais, talvez o ego fale mais alto do que essa humildade de aprender, né? Como lidar com isso, né? Ter um ego muito grande, ele é bom ou ele é mais nocivo? Excelente pergunta. Acho que quando a gente fala de ego, é muito importante a gente primeiro entender de onde vem. A origem do ego, ele é extremamente fundamental para a gente refletir qual o direcionamento que eu estou tomando. Como tudo na vida, tem ônus e bônus.
O ego, quando você tem ele da medida certa, da forma certa, é importante para quê? Para você ter autoconfiança, para você passar segurança. Isso é fundamental. Agora, o ego, na medida oposta, te torna aquele cachorro louco que não mede o que vai ser as consequências do seu comportamento. Então, tá tudo bem você ter ego. O principal ponto é você entender qual o limite desse ego. E aí é que a maioria das pessoas se perdem. O limite entre você perder a linha ali do ego é muito tênue, é muito delicada. E você perdeu, já foi. Porque vai ser muito difícil. Quanto mais você é líder, quanto mais você sobe, faz a reflexão. Qual a última vez que vocês receberam um feedback de alguém hoje na cadeira de vocês? Qual foi a última vez que vocês receberam um feedback? Um feedback sincero. Só pagando. Honesto. Só pagando de amigo, né? Que é uma ponta, tem que fazer isso aqui, caralho. E que ainda assim não é algo estruturado. Justo. Que ainda assim não é algo minimamente com... cara, pô, eu te falei 460 vezes pra você fazer esse negócio, você não faz? Tu não tem vergonha na porra da sua cara, não? E aí vai. Pronto, acabou. Agora, estruturado de virar e dizer assim, olha, Lincoln, deixa eu te falar. A tua postura nessa situação aqui, o que eu esperava de você é que você se comprometesse dessa forma, com essas entregas, dentro desse prazo. Quando eu olho para como foram as suas entregas, o teu compromisso, ele não foi seguido no horário correto, ele não foi dessa forma. Acabou. Tá entregue. Tá entregue. Então, quanto mais a gente cresce, mais difícil fica das pessoas ao seu redor entenderem a importância desse desenvolvimento e menos você consegue pegar alguém para dizer assim, olha, teu ego tá te cegando. Ontem eu tenho a mentoria Cultura na Prática, em que a gente faz um grupinho super restrito para fazer mentoria sobre cultura organizacional. Legal. Aí ontem a gente teve a aula e a aula era sobre como avaliar os comportamentos da sua cultura, como avaliar o impacto dos comportamentos na sua cultura. E um dos exemplos que a Marcela Bello, que é uma das mentoradas, trouxe o valor deles lá dentro da 4C Digital sejamos imunes a limitações do ego. Como que você traz um feedback para alguém? E ela conseguiu exemplificar uma pessoa que foi desligada em função desta situação, porque o pedido era se comporte sempre aberto a trocar e compartilhar. E a pessoa, todas as vezes, não abria e ainda jogava a culpa no outro. Acabou. Essa é a tríade perfeita para você garantir que o ego não vai te cegar. Se você criar dentro da tua jornada, dentro da tua estrutura, formas de você receber feedback quando você passar a linha do ego. Mas se você não tiver essa preocupação, você não vai se desenvolver, você não vai olhar para isso. Vai ser só mais um fator que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, aquilo ali é um pavão mesmo, deixa lá. E acabou. E vai chegando e vai dando murro em ponta de faca. E aí tu trouxe, que tá no Cultura da Prática, agora você está com as mentorias, você ajuda vários empresários. Então, a pergunta é a seguinte, né? Tem essa questão do ego, que às vezes é difícil nessa cadeira tu aceitar. Você pode até olhar e falar, cara, mas é difícil mudar o seu próprio comportamento, né? Que é um desafio pessoal para tu evoluir no empresarial. Como que você faz, que eu acho que deve ter muito, quando o empresário chega e fala, Marcela, aqui tá um caos. Eu não acho ninguém bom. Eu contrato há uma semana, eu tenho que demitir a pessoa. Que a pessoa, tô vendo que ela não tá no chat da empresa ativa. Lincoln. O que você faz? Essas você trouxe ali pelo menos umas 3 frases que eu ouço todo dia, umas 5 vezes. Brincando. Como que eu acho pessoas boas? Todo mundo que eu trago não fica. É impossível achar. Não, o problema é que são as pessoas. E aí a gente começa. Eu adoro, porque a minha primeira... O fluxo hoje primeiro momento, faz uma reunião com o time comercial, que eu tenho um sócio que fica dentro do comercial. Por que tá um sócio dentro do comercial? Porque ele precisa, de fato, ter o domínio e ter o conhecimento da empresa a ponto dele me trazer com o máximo de informações possíveis e principalmente que normalmente são informações confidenciais para que eu consiga entrar e avaliar da melhor maneira possível. Depois, a segunda reunião para a gente fechar o projeto, eu entro. E aí eu adoro, porque essas reuniões na hora da gente fechar o projeto é sempre assim. Ela começa normalmente, olha, eu tenho um problema muito sério. A minha equipe aqui, ela não segue os padrões, ela não consegue, já tentei. Eu tenho um outro problema que normalmente eu não consigo contratar,
Quem eu contrato, eu não fico. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo. Mas me conta, o que mais? Aí você vai investigando. Aí quando você menos espera, surge um problema. Então, mas na verdade é porque eu não sou muito referência nisso. Não, mas na verdade tem um sócio meu que ele tá aqui, mas ele não tá aqui. E aí você começa a investigar e você começa a perceber que ao longo do caminho, nem sempre o problema é o outro. O problema, na maioria das vezes, está dentro de casa. E aí tá a virada de chave, aí tá a beleza da coisa. Qual é a beleza da coisa? Quando você, por exemplo, me traz para fazer um projeto de diagnóstico, é tirar o seu ego, tirar a sua vaidade e entrar num ponto muito forte de autoconhecimento para eu te mostrar, olha, você fala que a tua cultura é isso aqui, mas no final do dia você valoriza e se comporta dessa forma aqui. Existe um abismo. Quando existe esse abismo, não vai funcionar. Porque não adianta você falar que a sua cultura é isso e fazer da sua cultura isso. As pessoas não vão entender, elas não vão internalizar. Por mais que tenha, tem 10 mil palavras na parede escrita, tem não sei o quê. Esquece, de nada vai adiantar essas palavras na parede, vão ser palavras bonitas jogadas ao vento. E aí a pessoa precisa entender o tamanho desse problema, o tamanho de quanto mais ela está se enfiando. No final do dia ela fala pra mim, eu não entrego o resultado, meu time não entrega o resultado, meu time não veste a camisa, meu time não é engajado. Mas você sabe qual é o seu propósito? Para começo de conversa. Você sabe por que você trouxe as pessoas? Por que as pessoas vieram trabalhar contigo? Se você tem ali um monte de gente que veio trabalhar contigo única e exclusivamente pensando e preocupado com grana, como que você vai engajar se não for dando mais grana? Você pode, tá tudo bem. Agora você saiba que você vai ter que ser uma máquina de fazer dinheiro. Você vai ter que ser uma máquina de fabricar dinheiro. Tá tudo bem. Você precisa, no mínimo, se responsabilizar pelas suas atitudes. Muito bom. Aí pegou, só pra completar aqui, o que é o framework para esse cara mudar? Primeiro, ele ter humildade para entender que muitas das vezes o problema tá nele. Segundo, ele buscar um apoio para, de fato, desenhar e construir a cultura dele, porque ele precisa entender que o problema está claramente em ter uma cultura não evidente, uma cultura em que as pessoas não são contratadas, demitidas, promovidas e reconhecidas através dela. Ele precisa entender que o problema não está nas pessoas. O problema está na falta de cultura para ajudar nos resultados dele. Se ele quebrou a crença limitante dele sobre cultura, se ele deixou o ego e a vaidade de lado e topou ser apoiado para construir esse novo momento, esse novo processo, ali para frente é o terceiro passo e o terceiro pilar desse processo, que é o compromisso. Ele entender que ele precisa estar comprometido com o processo. Não adianta, quando chegam para mim e falam assim, eu quero contratar a tua empresa, mas é o RH que vai tocar. Não, obrigada. Não vai funcionar. Não, obrigada. Eu não pego. Está dentro dos meus valores enquanto cultura na prática, na hora que eu construir. Se você, por exemplo, virar hoje e falar assim, Marcela, me manda uma proposta comercial. Eu vou te mandar e dentro da proposta vai vir todos os valores da cultura na prática. Por quê? Porque o meu valor ele precisa ser tão forte a ponto dos meus clientes entenderem como eu funciono. Lá dentro do como vivemos e do como não vivemos, um dos meus valores é compromisso, é lei, combinado não sai caro. E aí ali dentro, no terceiro deles, dentro do como vivemos, tá, olha, aqui mesmo você sendo cliente, se você não estiver comprometido com o processo, a gente vai encerrar a parceria. Por quê? Porque não é porque ele está pagando que ele pode não ter compromisso em entregar o melhor dele. Eu aceito que ele fale, eu aceito que ele tenha dúvida, eu aceito que ele tenha dificuldades no processo, mas ele não entender o compromisso dele com aquilo, para mim é inaceitável. Porque no final do dia ele vai virar e dizer assim, olha, Marcela, não funcionou. Eu vou dizer, não funcionou. Das nossas 10 reuniões, você veio em 2. Das 2 que você veio, uma você ficou metade do tempo no celular e na outra você ficou a outra metade do tempo olhando para X. Óbvio que não vai funcionar, porque quando a gente fala de cultura de pessoas, eu preciso de um dono. E esse dono é o CEO, é o empreendedor.
Se ele tem, no mínimo, a consciência de que ele vai precisar passar essa autoridade para alguém, tá tudo bem. Ele pode, enquanto dono, não estar mais no fronte de batalha e passar essa responsabilidade para um CEO. Ele pode ser um CEO que é porta para fora e passar essa responsabilidade para um COO, para um CFO ou para um CHRO, tá tudo bem, desde que ele passe e dê autonomia. Se ele der autonomia, funciona. Só que é difícil, né? Você dá autonomia... Ah, vou demitir o fulaninho. Não, mas o fulaninho tá 10 anos com a gente. Fulaninho é meu amigo, pô. É, Não pode. Ele tá aqui Acabou. há muito tempo. Ah, tá aqui há 10 anos, ele vai continuar mais 15 anos levando o teu dinheiro. E aí a baiana roda, né? A palavra mágica, né? Tá Não. levando o seu dinheiro. Eu adoro. Quando mexe no bolso. Porque empreendedor só entende quando mexe no bolso. Por isso que a gente transformou cultura em resultado. Para ficar mais fácil do empreendedor. Porque a gente fica muito falando de cultura, de palavra. Cara, não, é resultado. Olha aqui, deixa eu te mostrar. Vamos fazer um cálculo básico. Faz esse cálculo comigo aqui. Olha, quando você contrata errado, quanto que você perde? Se você demite a pessoa errado, quanto que você perde? Se você fica 10 anos com uma pessoa puxando a sua cultura para baixo, quanto que você perde? Deixa eu te contar. Vamos supor aqui que essa pessoa aqui, que é o cara que está há 10 anos com você, ele é o cara que chega todo dia atrasado. Ele é o cara que vive fofocando. Ele é o cara que fica o dia ali no cafezinho. Suponhamos que ele perde, no mínimo, 2 horas do dia dele, só nessa brincadeira. No setor dele, todo mundo começou a imitar o comportamento dele. Perceba. Então, se ele perde... Temos ali 2 horas, dessas 10 viram 20 horas. Então, 20 horas por dia de 10 funcionários você está perdendo. Faz o cálculo. Acabou. Marcelo, uma pergunta sobre cultura e depois eu quero fazer essa pergunta da cultura com o resultado, tá? Cultura no aspecto filosófico, né? Então, como que você define a cultura e como que as empresas podem aplicar essa cultura? Aí, já fazendo minha segunda pergunta, né? Como transformar a cultura em resultado? Você já contou um pouquinho, mas eu queria que você detalhasse um pouco. Obviamente. Se você me perguntar do aspecto filosófico, eu vou te dizer que talvez eu não seja a melhor pessoa para te falar de cultura no aspecto filosófico. Até porque eu realmente acredito que quanto mais você fala da cultura no aspecto filosófico, mais distante ela fica. Perfeito. E não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é aproximar e não distanciar. Toda vez que a gente fala de filosofia, se a gente for aqui debater ética, se a gente for aqui debater conceitos formados e forjados, a gente vai levar muito mais tempo e vai parecer uma coisa muito mais distante. Se a gente for pegar e entender de uma forma mais próxima da nossa realidade, mas ainda assim não tão filosófica, a cultura é o chefe invisível. Tão simples quanto isso. A cultura é como as pessoas se comportam quando você não está presente. Então, vamos supor, você tá aqui, vamos fazer um experimento, vamos pegar o time do Lincoln, colocar todo mundo com o Lincoln presente, tira o Lincoln, bota uma câmera e um microfone. E vamos ver como as pessoas se comportam. Se a tua cultura, ela for forte, ela for sólida e focada em resultado, o Lincoln pode passar 15 dias passeando. O time dele vai continuar se comportando, os líderes dele vão continuar cobrando do time, um vai começar a olhar para o outro e aquele ecossistema ele vai se fortalecer. Agora, se a cultura que o Lincoln construiu não for uma cultura fortalecida, que não dependa da figura do Lincoln, acabou. O Lincoln fechou a porta, metade abre um Instagram, a outra metade vai fumar pod lá embaixo, a outra metade, ainda mais com a geração Z, a outra metade abre o TikTok, ó, e vai ficar aqui, ó, só passando o TikTok. Então, que tipo de cultura que você está construindo? E aí, eu já te respondo exatamente a segunda pergunta. Como que você linka isso com resultado? Quer link maior do que para resultado, do que como que as pessoas estão? As pessoas estão tomando a decisão correta? As pessoas estão seguindo aquilo que eu tenho como diretrizes? Vamos pensar que uma das suas diretrizes é, vou pegar o G4, que eu adoro esse valor do G4, é vendemos a verdade. O que significa o valor vendemos a verdade? Significa que se você chegar, Lincoln chegou hoje, ele tem uma dor, ele passou pelo processo de SDR, o SDR qualificou ele, passou para o executivo de vendas. No momento que ele conversou com o executivo de vendas, ele começou ali a falar, olha, mas a minha dor é porque eu ainda estou muito no operacional, a minha dor é porque eu não entendo exatamente qual é o meu papel de CEO, a minha dor hoje, dentro do meu faturamento, eu estou faturando ali 3 milhões ano, dentro do meu faturamento, eu preciso ainda ganhar escala, eu preciso organizar os processos, eu consigo entender melhor de gestão de pessoas.
Isso tudo o Lincoln vai resolver dentro do Traction, que é um dos programas presenciais. Só que aquele executivo de vendas está no dia 31 e ele está faltando uma venda para bater a meta dele, melhor, para sair do 70% que tira ele da red flag, ele precisa de uma venda de 50 mil. 50 mil, ele venderia uma imersão. E o Lincoln está tão desesperado que ele compraria o gestão estratégica. Ele compraria o GE. Por que ele compraria o GE? Porque para ele, qualquer coisa que digam nesse momento, ele iria. Só que o GE, ele é para quem está faturando ali acima de 10 milhões, quem está num processo que a empresa ela está dando próximos passos. Você vai ter uma imersão com o Thales, com o Alfredo, com o Nardon, que são pessoas sim, que vão mexer muito na sua cabeça. Quando você olha para o Traction, que é um produto de 23 mil, se eu não me engano, é um produto muito mais para você sair do tático operacional e aprender a ser estratégico. Esse cara olha e fala, cara, eu vou vender o Traction. Essa é a hora que a cultura ela tá fortalecida. Porque ele sabe que se ele vender o GE, ele não está seguindo a cultura. E ele vai fazer isso não porque o líder dele está do lado, não porque ele tem um colega do lado, não porque ele realmente entende que o papel dele dentro daquela instituição é vender a verdade. E vender a verdade é ter aquele comportamento. Aí tua cultura está fortalecida. Muito legal. Ó, eu já tomo como uma lição que cultura não é filosofia e cultura é prática. Então, para pequenas empresas, pegando sempre perguntas duplas aqui, tá? Para pequenas empresas, como que o empreendedor ele pode aplicar cultura na sua empresa? E aí, para as grandes empresas, que já tem essa cultura legado, só que ela já não é condizente com as pessoas que trabalham lá. Como lidar nessas situações? Ó, vou só fazer um adendo aqui, que cultura não é filosofia, na minha visão. Porque se você não, faz um corte, ferrou. É o tipo do corte que dá polêmica, dá polêmica. A Marcela disse que cultura não é filosofia. Headline. Corta. Boa, acabou, já foi. Mas aqui nós somos contra os filósofos também, tá? Então eu vou pegar essa fala também pra mim, tá? A gente gosta da prática. Mais de quem faz. Bora, né? Exatamente. Fogo no parquinho e vambora. É assim isso aí. A gente gosta. Apoiamos a sua postura aqui nesse caso. Então vambora. Então estamos alinhados. Se der BO, tamo junto. Estamos divididos. Você vai assinar. Com certeza. Assina o BO comigo. Com certeza. Você tá vindo, né? Bora, filha. Compromisso tá aqui, tá hein? Gravado, hein? Tá, vamos lá. E aí, qual o meu ponto aqui, né? Quando a gente olha, o primeiro banho de loja que eu trago para todo empreendedor é: a tua cultura nunca vai estar pronta. Nunca vai estar pronta. Porque toda vez que entra uma pessoa, sai uma pessoa, você promove alguém, você reconhece alguém, você está mudando um pouco ali da tua cultura. A tua cultura, ela é um organismo vivo. Essa consciência é fundamental para você deixar de agir com a cultura como se fosse algo extremamente... Ah, não, eu criei a minha cultura, tá aqui. O meu playbook, esse é o meu playbook, tem que seguir isso, eu vou morrer assim, crescer assim, vou ser sempre assim. Meu irmão, esquece. Primeiro desligamento que você fizer, as pessoas vão olhar e vão dizer, ué, mas aquela pessoa agia dessa forma, será que eu tenho que continuar agindo dessa forma? Se você não der diretriz, não vai funcionar. E aí, quando a gente olha para o pequeno empreendedor, ele precisa entender o poder da cultura, tanto quanto o grande. Porque o pequeno, ele tem uma coisa que é diferenciada. Lembra lá da primeira pergunta para vocês sobre a minha jornada empreendedora? Ele precisa ter aquela consciência do comportamento dele. Ele influencia mais ele em si. Ele influencia em absolutamente tudo. O dia dele é ali... estar dentro daquele processo, estar dentro do dia a dia. E se ele tiver essa consciência, ele faz o quê? Ele atrai as pessoas certas. Ele atraindo as pessoas certas, o fato dele ser pequeno, em nada vai mudar. Por quê? Porque ele vai vender propósito. Eles vão ter pessoas super alinhadas com o que ele quer construir. E isso faz diferença. Isso é um baita gatilho para trazer os resultados. Já o grande empreendedor, o mindset dele tem que ser: como que eu mantenho a minha cultura viva? Como que eu garanto que eu estou contratando os líderes certos, que a pessoa que está sentada no meu RH é um guardião da minha cultura? Porque é um fato, você ter um RH desalinhado com a sua cultura é o maior problema que você pode ter. Maior problema. Se você tem 5 líderes e um não está alinhado com a tua cultura, vai sentir? Vai sentir. Mas você consegue aos poucos perceber. Agora, se você tem um RH
que não tá alinhado. E aí é o outro ponto, inclusive. Tem muita gente que contrata RH só para dizer que tem RH e, na verdade, é um DP. Folha de ponta. É um DP. E aí você chega e diz assim, então, eu tenho RH, Marcela. Legal, bacana. O que teu RH tem feito de programa de desenvolvimento? O que teu RH tem cuidado hoje dentro de casa? Como que ele acompanha os líderes? Que tipo de desenvolvimento? Não, então, o RH hoje ele cuida da folha, e nenhum demérito, tá, galera? Tá, é fundamental quem cuida da folha, fundamental Marcela quem não cuida gosta do ponto. de RH. Sacanagem. Olha! O Vários Lincoln, cortes, cara, hein? Vários cortes. Hoje eu tô na merda. A máquina de cortes. É uma máquina de ser cancelado do jeito que vai. Não, mas a gente Não, vai pelo compartilhar. amor Eu, de pelo menos, vou Deus. compartilhar com você. Pelo amor de Deus. O ponto, assim, agora, o que eu posso te falar é, na linha DP de RH, não é RH. DP no RH aí, RH que abraça a árvore não tem a ver comigo mesmo, não. E eu não gosto. Aí eu te garanto. Aí pode cortar, vocês podem fazer o que você quiser. Que abraça a árvore, RH tu diz. que abraça a árvore. É aquele RH de, vamos Paz e amor, né? conversar. Paz e amor. Mas, meu irmão, teu papel como RH é trazer direção. Teu papel como RH é apoiar a tua liderança, é apoiar a tua gestão no caminho certo. E pros dois lados, se o líder estiver fazendo bobagem, você vai lá e dá nele também. Se for a pessoa que tá falando, vai lá e dá Dá-lhe nele também. Dá-lhe também. Tem que dar. Agora o RH tem que ter postura estratégica. RH não é lugar de fofoca. Tem RH que vira o quê? Então, eu tô com dificuldade porque o meu líder hoje, ele me cobrou que era pra eu chegar às 7 horas e eu cheguei às 7h05. Eu vou lá na RH reclamar do meu líder porque ele me cobrou 5 minutos de atraso. Meu irmão, você tá atrasada? Então o que você tá reclamando comigo? Que horas é seu horário? Não é 7 horas? Desculpa, ele foi grosso com você? Ele foi desrespeitoso com você? Não, ele só me pontuou. Então, desculpa. Não vem aqui pra cá fazer mimimi. Vai chorar pras estrelas, porque né? pra mim não vai funcionar. Acabou. E aí, assim, tu trouxe da grande. Nossa, sempre é curto, a gente quer fazer muita pergunta. É, A então mentoria já tá tem boa, outra aqui, já A mentoria engatilhada, tá cara. boa, a mentoria tá boa aqui. Pagoto, me perdoa! Pagoto, tá nos Vai dar assistindo bom. aí, Pagoto. Calma aí, né? Não, mas assim, ó, quando você começa uma empresa, vamos falar igual a cultura na prática agora. Cara, 5 pessoas, vocês têm uma visão, têm um propósito, o negócio crescendo. Chega num momento que o empreendedor, pelo menos pra mim, ele não quer crescer mais tanto. Chega aquele... Então, assim, a empresa que não cresce, ela morre, né? Temos esse ditado aí, mas tem modelos de negócio que não são escaláveis, não são G4, não são... o G4, teoricamente, não era, os caras fizeram ser, mas não são software, enfim. Como fazer pra tu mudar a cultura que tu tava de vamos crescer e o negócio tava engajado pra uma cultura de manter? Sabe o que eu faria? Eu, Marcela, transformaria em uma cultura de eficiência. Porque você ganha muito quando você vira pro teu... Galera, a gente tava aqui, ó, crescendo, a qualquer custo. Isso tem um impacto. Quando você cresce a qualquer custo, qual tem um impacto? Às vezes você não faz o melhor processo, às vezes você não garante os melhores gargalos. Mas você consegue, querendo ou não, como as pessoas estão participando desse crescimento, elas vão mais compradas, né? Só que, Exatamente. querendo ou não, tem uma hora que sua margem, ela vai, opa, pera aí, a minha velocidade de crescimento agora, ela vai ser diferente, né? E tá tudo certo. Aí é a hora que você olha pra dentro de casa e fala assim, galera, vamos arrumar a casa? Vai mudar tudo. O que eu falo que a cultura muda? Porque tudo vai do drive, tudo vai do momento, tudo vai de você deixar claro e transparente através de comunicação qual é o caminho que a gente está indo, qual é a direção que a gente está indo. Se você consegue direcionar isso, é a virada de chave. É o melhor caminho que você consegue garantir. Por quê? Porque eu virei e disse assim, ó, até aqui a gente foi dessa forma, daqui pra frente a gente vai dessa forma. Ponto importante, você vai perder gente. Você vai perder gente. A gente Você perdeu. só não tem que ter medo de perder gente. A gente... Ninguém pode ser refém. Cara, a tua empresa não pode ser refém sua. Se a tua empresa for sua, hoje, se você olhar para a cultura na prática, a gente tem, quando você me perguntou lá, qual o maior desafio hoje da cultura na prática? A gente crescer e desenvolver novos produtos que dependam menos ou que não dependam, meu sonho de consumo da Marcela Zaiden. Porque hoje, se eu quiser tirar, sei lá, uma semana de férias, eu não vou conseguir. o início. Se eu conseguir, e não vou conseguir pelo menos pelos próximos 1 ano, porque os meus produtos, eles têm contrato de 1 ano e eles dependem da atuação da Marcela. E aí, o que eu tô fazendo? Tô tentando entender como que eu dou esse próximo passo. Só que a cabeça de quem tá aqui tem que ser a cabeça alinhada de como daremos esse próximo passo juntos, como seguiremos juntos pra gente conseguir. E quem não tiver alinhado, tudo bem, gente. E aí tu trouxe um ponto importante. Você falou muito que a cultura é o espelho do CEO e do líder,
E como tirar férias? Como tirar Assim, férias? como vender isso? Como vender vender? essa ideia do cara, olha, vou passar 20 dias fora. Não tira, mentira. Mas nunca tira mesmo, né? Nunca Mas, ó, tira. é difícil. Mas Vamos combinar? É É porque difícil. alguns empreendedores que eu conheço, eles têm um contraste, tipo assim, cara, pô, o cara conseguiu, teve esse momento de crescimento da empresa, o cara conseguiu trocar de carro, de casa, o cara tá melhor, algumas pessoas da empresa estão melhores, pô, agora eu vou tirar um tempo e aí... Aí eu não sei se é porque a cultura é fraca, tá? Ou se é o momento mesmo de, o cara trocou de carro, né? Porra, quer me explorar. Aí começa uma virada, assim, de cabeça, que eu já vi Adoro. acontecer, que você fala assim, como assim, cara? Outro dia eu tava fazendo react do Instagram e era um que a mulher falava assim, não vem com esse papinho de me pedir pra ter espírito de dono quando eu não viajo 4 vezes por ano de internacional na classe executiva. Não vou ter espírito de dono, nada, não caio nessa. É difícil. Tipo assim, errado também não tá, entendeu? Mas aí entra um outro ponto que pra mim é extremamente válido, que é a comunicação. Esse cara, pra ele ter hoje estado neste momento, só ele sabe o preço que ele pagou. Só ele sabe as noites que ele não dormiu. Só ele sabe os riscos que ele tomou. É um pouco... No G4 a gente falava muito isso, eu acho esse exemplo brilhante. As áreas falavam, mas todo final de ano o G4 sorteia ali pro time comercial Apple Watch e MacBook. E aí todo mundo nas outras áreas, nossa, mas que absurdo, só o comercial sorteia Apple Watch e MacBook, as outras áreas não tem, que né? A nossa discussão encerrava do ponto de vista de tem vaga no comercial, você quer ir pra lá? Mas lembra, a cada 3 meses, se você não bater meta, você é demitido e não tem mimimi. Lembra, você tem que no final da semana, no final do mês, trabalhar 12, 13, quantas horas forem necessárias para bater sua meta. Lembra, fechou o mês, sua cadeira zerou e você tem que começar do zero. Tudo que você quer? Tem vaga. Então veja bem, não é bem assim. É a mesma coisa. Prefere continuar na zona de conforto do que aceitar novos desafios para ter esses novos ganhos, né? Não adianta você virar e me dizer assim, não, Marcela, mas poxa, um dono, um empreendedor tá viajando 4 vezes por ano. Quanto tempo ele tá trabalhando? Quanto tempo ele tá construindo? Quanto tempo ele levou para neste momento estar ali e conseguir atuar dessa forma? Essa consciência também é importante. Onde é que o empreendedor falha? Ele deixa de comunicar. Ele tem medo de comunicar. E quanto mais a gente tem... Gente, vamos lá. A gente fareja o cheiro do medo. Se a pessoa tem medo, você vai ver pela postura dela. Você vai ver pela forma que ela vai retrair. Você vai ver pelo olhar dela. Você vai... Acabou. Gente inteligente fareja o medo. E se você tem medo de se posicionar, se você tem medo de falar, viajo mesmo. Viajo porque eu construí isso aqui na base de muito suor, de muito esforço. Foda-se. Hoje, acabou. Essa é a diferença. É ligar um pouco, foda-se. Olha, eu tenho... A gente tem poucos minutos. Mas eu tenho uma pergunta Vai. aqui que essa aqui é muito importante. Ó, a gente está falando de cultura e de como os nossos colaboradores eles devem seguir essa nossa cultura, né? Quando o cara é PJ, como que a gente leva isso para ele também? Porque eu entendo, você deu o exemplo do horário, né? Questionar isso de um CLT. É Aqui, o tipo de... Na pauta tá assim, agora a polêmica. Como ter PJ Obrigada. trabalhando pra você? Vale a pena? Não, é porque assim, ó, Essa é a pauta. Eu vou te responder. Vai ser um caos e depois a gente administra. por favor. Cara, filho da puta é filho da puta, PJ é o CLT. Justo. Acabou. Essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Se o cara quiser te ferrar, ele vai arrumar problema pra te ferrar. Agora, se o cara tiver comprado, engajado, tá tudo bem. Vamos pegar ali, recentemente, o STF que soltou, né, assim, não vem pra cá, PJ, não, que aqui você não se cria. Por quê? Porque a gente tá cansado de gente, filha da mãe, que diz, não, tô contigo, tô comprado, e fica, e constrói. Você vai pagar Aí mais o PJ? Tô dentro! Olha, não vou pagar imposto, olha, vou reduzir isso e tá ótimo, tá maravilhoso. Na hora que toma um pé na bunda, porque não entregou, porque não tava dentro da cultura. Então, veja bem, eu sou CLT. Oi? Filho, isso chama-se caráter. E contra caráter, não tem nada que a gente possa resolver. Só nascendo de novo. Então, se você tem receio, não fica com receio, não. Só pensa que o teu papel é avaliar bem fit cultural para entender o quanto que aquela pessoa está alinhado com a sua cultura.
dar a possibilidade de desenvolvimento para aquela pessoa dentro da sua empresa, dar os feedbacks positivos e de desenvolvimento, porque não fuja de conversas difíceis, e mais do que isso, estar próximo no dia a dia, acompanhar para garantir que aquela pessoa ela está trilhando a jornada que você gostaria. Sentiu que não está trilhando? Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Massa. É isso aí. Ó, a penúltima, porque daí a última é aquela que a gente encerra. É isso. Tu trouxe aqui red flag, yellow flag, né? A gente já conversou disso em alguns Algumas momentos vezes. no off aí, Vamos trazer pro on? né? Cara, o que você me diz disso? Vale a pena, não vale? É só na área comercial? Até assim, Sinceramente. pra galera contextualizar, né? Boa, vai. O red flag é aquela pessoa que não tá batendo meta ali 2 meses, né? 1 mês sem bater meta yellow, 2 meses sem bater meta red, 3 meses a pessoa é demitida. Culturas como da RD Station, que eu trabalhei, que era uma área de vendas de 50 vendedores, trabalham muito isso para fomentar que o vendedor bata a meta. Isso é só para área de vendas? Isso é positivo, é negativo? Pode ser para mais áreas? Minha visão é positivo se tiver de acordo com a sua cultura. Não adianta você implementar red flag e yellow flag se você não tem indicadores, se você não acompanha, se o teu time não é drivado por resultado, se você é aquela pessoa que não está preocupado com o resultado e você vai passar a mão na cabeça. Isso acontece muito. Eu implemento red flag e yellow flag, mas eu vou perdoar aquela pessoa porque o papagaio se afogou, porque nesse dia o peixe, ele teve dificuldade para nadar. E aí tá tudo bem, a gente perdoa. Meu irmão, de novo, não vai funcionar. Se você abriu mão uma vez, acabou. As pessoas, lembra, o cheiro do medo é o cheiro da passividade também. Quanto mais passivo você se torna, mais as pessoas percebem e montam. Então, funciona desde que esteja alinhado com a sua cultura. Tá. Penúltima da penúltima agora. Dito isso, independente de red e yellow flag, tirei uma pessoa da companhia, sou uma companhia pequena, vamos falar até 30 pessoas. Isso deve ser comunicado a todos? Deve. O porquê? Deve. É uma rotina que deve ser seguida. É o que a gente chama de queimar. Ontem, inclusive, na mentoria, eu falei exatamente sobre isso. É o que a gente chama de queimar o Judas. Se é por conta de cultura, fale. Foi desligada por conta de cultura. Você não precisa dizer, olha, ela foi desligada. É a mesma coisa. Por conta de resultado, a mesma coisa. Porque você passa a mensagem. Pensa sempre, um desligamento é uma mensagem que você está passando para o time da forma que você espera que o time se comporte. Se ele foi desligado por cultura, por comportamento, ele foi desligado por conta de cultura. Consequentemente, o time, a rádio peão, vai toda virar e dizer assim, aquele cara era um fofoqueiro, acho que eu não quero ser desligado. É melhor parar de fofocar. É melhor, aquele cara todo dia ficava 2 horas no cafezinho. Não é melhor ficar quietinho? É isso. Então, quando você consegue ter essa clareza, quando você consegue mover ali todo mundo a ponto de as pessoas automaticamente ou puxarem ou expurgarem a sua cultura, vai fazer diferença. Massa. Faz a última. Mais uma pergunta. E talvez tenha uma. Então, eu não vou nem falar que é a última, tá? Porque são sequenciais. Marcela, a cultura, ela é algo que deve ser escrito para se tornar tangível? Ou ela se mantém nas ações das pessoas que estão, no caso do dono da empresa ali, com base nas ações da forma com que ele age ali com os colaboradores? Pensa que a cultura você tem que escrever, falar, agir todos os dias. Todos os santos dias. Se você deixar de fazer isso um dia, você está pecando com a sua cultura. Então, você vai colocar sim na parede, você vai sim falar durante as reuniões, você vai sim criar processos que envolvam cultura e mais do que isso, você vai se comportar de acordo com a cultura. Se você for nesse caminho, cara, vai que é sucesso. Muito bom, muito bom. Boa. Pra gente finalizar, a gente gosta de fazer aqui uma frase final, uma frase, uma mensagem, um legado que tu deixaria pro mundo. Se eu pudesse vender maturidade, se eu pudesse vender maturidade, seria o meu principal produto. Se você não tem, faça um processo de autoconhecimento, busque essa maturidade, que é isso que vai te levar do 0 ao 100, do 100 ao 1000. Uou! É isso, senhor. Má, obrigado. Tem aqui um presentinho, que é o nosso livro, 7 Leis do Vendedor de Sucesso. Uau! Veio autografado? Autografado aí, Vou ler. Olha, foca aqui se der pra focar.
com carinho pra rainha da cultura no Brasil. Ah, Adorei! pega. Adorei, pega a visão. Ó, essa aqui é a meia mais confortável que tu vai usar na sua vida. Adorei. Você nunca mais vai tirar, que é da Webpic. Amanhã, do Marcos. ó, quem me acompanha no Instagram, @marcela.zaiden. Se não me acompanha, aproveita, segue aí. Boa. Segue também, @cultura na prática. E ó, vou usar amanhã no treino de todo dia, que você sabe que eu treino todo dia. Boa, vou deixar aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Marcela. Por favor, acompanhe ela, porque assim, não tem como. Se você quer saber cultura sem ser filosofia, segue essa mulher aí. Gente, mais um episódio da Dali para não tomar. Curte, comenta, manda pro seu amigo empreendedor, empresário e bora Dali para não tomar. Valeu!